Olá, bom dia, você ligado aqui no canal. Sou eu, Cícera Gonçalves, com você para o nosso momento de oração e de meditação da Palavra de Deus. Quero convidar você a dar um like nesse vídeo, a dar um joinha neste vídeo, convidar você a ser um evangelizador, convidar você a compartilhar a Palavra de Deus com outras pessoas, convidar você neste tempo onde nós estamos vivendo tantas dificuldades, né? Tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas padecendo, meu Deus, pela irresponsabilidade de muitos, tantas pessoas sofrendo. Eu quero convidar você a levar uma esperança, um alívio, porque a palavra de Deus é esperança para os corações que sofrem. E Deus se utiliza assim, eu e você compartilhando, mandando, pedindo para as pessoas entrarem, rezarem. Estamos vivendo um tempo difícil, minha gente. Um tempo onde nós precisamos nos colocar na brecha e rezar, e orar, e suplicar ao Senhor para o fim de tudo isso. Suplicar ao Senhor a cura, a libertação das pessoas que sofrem, daqueles, e fazer algo pelos outros e buscar soluções, já que os governos não buscam soluções. Vamos nós nos unirmos para ajudar uns aos outros. Você pode ver no seu condomínio, na sua casa, na sua rua, quem está passando necessidade, seja socorro, seja ajuda, seja abraço para essas pessoas, porque o sofrimento que esse mundo está passando é muito grande. Isso pode ser só o começo das dores. Então nos coloquemos na brecha, sejamos esses que levam a palavra, que levam o alento, que levam o alimento, sem olhar a quem. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os nossos corações. Vinde, Espírito Santo, enchei os nossos corações com a Tua graça. Vinde, Espírito Santo, ilumina os meus pensamentos, a minha imaginação, os meus sentimentos. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, hoje em socorro das minhas necessidades espirituais e pessoais. Vinde, Espírito Santo de Deus, e permanece comigo hoje. Permanece na minha vida. Permanece no meu coração, para que eu possa abrir o meu coração para acolher Jesus, palavra que chega a mim. Para que a minha vida possa dar frutos de missão e de santificação. Para que eu também possa dar frutos na vida daqueles que convivem comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pegue aí sua Bíblia. Vamos juntos neste sábado rezar com a palavra que se encontra em João 11, de 45 a 56. João 11, de 45 a 56. Pegue sua Bíblia, pegue seu Evangelho aí de São João, capítulo 11, de 45 a 56. E vamos deixar que Deus fale fortemente conosco para nos transformar. Estamos vivendo essa quinta semana da Quaresma. Deus está nos preparando para bem viver a Semana Santa, mesmo diante do quadro em que estamos. Mesmo diante de não podermos irmos à igreja, aqui em Fortaleza, pelo menos, a gente não pode participar das celebrações fisicamente. Mas Deus nos chama a viver uma espiritualidade, porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então abra sua Bíblia em João, capítulo 11, versículos de 45 a 56. Muitos judeus tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera. Creram nele. Alguns, porém, foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito.
Os sumos sacerdotes, os fariseus, então reuniram o sinédrio e discutiram: o que vamos fazer? Este homem faz muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E os romanos virão e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, como sacerdote daquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou por si mesmo. Sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, decidiram matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público, no meio dos judeus. Ele foi para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. Lá permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente da região tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Eles procuravam Jesus e, reunidos no templo, comentavam: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ver o que Deus tem para nós? Vamos lá. Estamos aqui, Jesus caminhando para Jerusalém. Jesus, ele se sente perseguido, vigiado, sentenciado pelo fato da sua revelação, pelo fato do que ele vinha revelando ao povo, da sua identidade de filho de Deus, pelo anúncio do reino. E isso causava divisão e oposição nos que ouviram, nos que ouviam. E a gente vê isso aí no versículo 45 e 46. Muitos judeus tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. O sumo sacerdote e os fariseus, então, reuniram o sinédrio e discutiram o que vamos fazer. Então, prestem bem atenção. Sempre tem aqueles que são os fofoqueiros, né, minha gente? Alguns, porém, foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Jesus tinha ressuscitado Lázaro. E aí sempre tem aqueles fofoqueiros. Desde a época de Jesus, tá vendo? Minha gente, vamos lá, vamos voltar aqui. Jesus, ele estava sendo perseguido, vigiado e sentenciado, porque foi dada a sentença de morte de Jesus, né? E aí vamos lá, a gente vê aqui no versículo 56, a gente vê aqui no versículo 49, né? Onde fala assim: um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, sumo sacerdote daquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor que um só morra pelo povo do que perecer a nação inteira? De uma certa forma, Caifás aqui, ele profetizou, né? Profetizou. E aí no versículo 53 diz: a partir daquele dia decidiram matar Jesus. Agora a gente vai perceber a obra de Deus. Porque Jesus, ele assume positivamente a redenção feita por nós, por amor a todos nós, para realizar o plano do Pai.
Está aí no versículo 52. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. E olhe e veja esta maravilha. E olhe e veja esta maravilha e a criatividade de Deus, de nosso Deus. Qual é, Cícera? Ora, Caifás, com a sua sentença, né, de morte, que está aqui no versículo 50, não percebais que é melhor que um só morra pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás com sua sentença de morte, mas ele faz isso movido pelo ódio para poder eliminar Jesus. Aí Deus Pai entrega o seu filho por amor a nós. E faz algo maravilhoso. O que é que Deus faz ao entregar o Filho por amor a você, por amor a mim, por amor a toda a humanidade? O que é que Deus faz? Ele converte aquela sentença de morte, aquela sentença malévola, em uma obra de amor redentora. Porque para Deus, cada um de nós vale todo o sangue derramado na cruz. Todo o sangue que Jesus derramou na cruz. Olha que maravilha! Uma sentença de morte, Deus vem e realiza uma obra redentora, entregando o seu Filho por amor a cada um de nós. Minha gente, nós não devemos temer os homens. E a gente vê o mundo como está. E esses políticos e essas autoridades querendo aparecer e não liga para o povo que sofre. Mas nós precisamos crer que Deus tem uma sentença maior. Diante de todo esse quadro, Deus tem uma sentença maior. Não é homem nenhum que vai lhe salvar, meu amigo, minha amiga. Não é homem nenhum que vai chegar e fazer o que esse outro não fez. Não, não, não. Deus, na sua infinita misericórdia, não deixará os seus filhos padecerem. Essa sentença de morte que essas autoridades manipulam o povo por aí, Deus virá com a sua sentença de amor por cada um de nós. Creia nisso. Por isso nós não deveremos temer, não devemos ter medo, devemos crer, devemos esperar no Senhor, porque Ele é a nossa esperança. E que as nossas sentenças, as nossas palavras e as nossas ações não sejam impedimento para a evangelização. Porque eu e você recebemos de Cristo uma ordem. Abra sua Bíblia em Mateus 28. Mateus 28. Mateus 28. Eu quero trazer isso porque é uma ordem de Deus para nós. Mateus 28, versículo 19. Então, que as nossas sentenças, as nossas palavras e as nossas ações, elas não sejam impedimento para que a evangelização aconteça. Porque nós recebemos de Cristo esta ordem que está aqui em Mateus 28, 19. E depois fazer discípulos entre todas as nações e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, glória, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que nós não possamos agir na vida dos outros como Caifás.
por causa de um ódio, por causa do poder, para não perder o poder. Mata o povo, mata Jesus, escraviza o povo, cega o povo. Que o Senhor nos dê a graça de obedecer a sua ordem e de por todo o mundo fazer discípulos entre todas as nações e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele hoje venha nos ensinar a buscar cada vez mais ser íntimos de Deus, mesmo diante de todo este quadro desesperador muitas vezes, mas que a nossa esperança esteja no Senhor. E digamos isso: a minha esperança está em Ti, meu Deus. Tu és o Deus da minha esperança, Tu és o Deus da minha salvação. Bendito seja o Senhor, porque mostra para comigo uma bondade admirável, como uma cidade fortificada. Na minha prostração eu dizia: fui expulso da Tua presença, mas ouviste a voz da minha súplica quando clamei a Ti. Amai o Senhor todos vós, servos devotos. O Senhor defende os seus fiéis e trata com rigor os que agem com soberba. Tende coragem e um coração firme, vós todos que esperais no Senhor. Dai-nos, Senhor, coragem, dai-nos um coração firme, dai-nos um coração que propaga que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. Não é homem que vai nos salvar, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá um like neste vídeo, compartilhe com seus amigos e seja um evangelizador do canal aqui junto comigo. Nós nos encontraremos amanhã. Até amanhã, minha gente.